todas as mulheres. E também há homens, das flores mais e também há bonitas. homens, atenção, por acaso é uma flor e é uma planta muito curiosa, cheia de personalidade. Há imensas variedades, os odores, o olor das orquídeas é único, mas também há homens que caem de amores pelas orquídeas, a ponto de serem verdadeiros colecionadores, terem verdadeiras estufas em sua casa. Fomos visitar um destes colecionadores. Sou o Rafael Santos, sou colecionador de orquídeas, sócio fundador da Associação Portuguesa de Orquidofilia, e tudo isto começou mais ou menos por volta da década de 80, e como todas as pessoas, para aquelas normais que nós vemos por aí no mercado, nós na gíria dizemos que isto é um vírus bom, porque assim, como todos os vírus, quando entra não sai. Então aqui, neste caso, não sai mais. Portanto, a gente, quando se começa a comprar uma, depois compra outra, por aí fora, sucessivamente, nunca a paixão ou o vírus não vai embora. Como a maior parte das orquídeas são epífitas, ou seja, crescem nas árvores, na natureza eu cultivo montadas em troncos. E isto porquê? Para imitar a natureza, e além de imitar a natureza, eu consigo meter mais plantas por metro quadrado. A orquídea é das plantas, em termos de reino vegetal, é das plantas mais espertas que existem. Isto porquê? Porque as estratégias que elas adotaram de sobrevivência às vezes não faz lembrar a ninguém. Portanto, desde a forma, o perfume que emite, a hora que o perfume emite, a que emite o perfume, tudo isso é muito específico. Porquê? Porque são polinizadas por um determinado inseto. Esta aqui, por exemplo, que é uma barbuzela cognaxiana, isto provavelmente na natureza ela faz isto, mexe. Ao fazer isto ela deve emitir um inseto, uma fêmea de um inseto. O que é que faz? Atrai os machos e faz a polinização. E depois temos as coisas mais esquisitas, por exemplo, esta planta, estão a ver a relação do tamanho dela, ou o tamanho da montagem em si, em relação à minha mão, é uma coisa muito pequenina. Portanto, isto é uma planta adulta. Portanto, temos aqui uma gongra galeata, que tem a forma esquisita que tem, e para além disso, daquelas a flor é pendente, ou seja, a haste pende. Portanto, o inseto entra aqui nesta ranhura, o pólen está lá dentro. Ele vai lá dentro buscar o pólen. As plantas que estão aqui nesta estufa são mais ou menos metade das plantas que eu tenho atualmente. Porque isto há um ano estava a arrebentar pelas costuras. Pronto, como é lógico, fui obrigado, e também se proporcionou, a fazer uma outra estufa, que é aquela que nós vamos visitar a seguir. Neste momento estamos então na outra segunda estufa, é o que eu chamo de estufa nova. Como podem ver, aqui tem as plantas que necessitam de mais luz, de maior porte. Existem cerca de, segundo os botânicos ou taxonomistas, entre 25 a 30 mil espécies. O meu inventário no Excel diz que anda à volta das 600. No cômputo geral, vai umas 800, 900, 1000, dentro das nossas coleções. Claro que há aquelas, eu digo que gosto de todas, mas há sempre aquelas que nos movem mais, gostamos mais. E dentro dessas, uma dessas é uma que é conhecida pela orquídea negra, que é a Maxillaria skunkiana. É aquelas plantas que nós nos apaixonamos por complicado, não é? O facto de eu ser do sexo masculino e cultivar orquídeas, para alguém, para muita gente, pode ser assim um bocado pronto, estão-me a perceber. Mas não é, porque se nós virmos no mundo inteiro, não há uma predominância do sexo. Pronto, não há mais femininos ou menos femininos. Acho que é 50 por 50. Isto para mim é um hobby, não vivo disto. Penso, gostava de um dia viver disto, sim. As orquídeas para mim, como eu disse atrás, começaram na década de 80, já me foram muito úteis ao longo da minha vida, porque
um acidente, uma fatalidade que me aconteceu na minha vida, ajudou-me muito como terapia, e isto é um alerta que eu lanço às pessoas, para as pessoas virem. O cultivo das orquídeas é uma terapia excelente. Nós, o tempo que passamos na estufa, esquecemos tudo. Pegando nesta frase que ouvimos aqui ao Rafael, deixe-me só partilhar convosco um pensamento. Eu seria muito triste se fosse tão tacanho de espírito que achasse que colecionar orquídeas é coisa de mulher. Mas que coisa é esta de há coisas para mulheres e coisas para homens, há cores para mulheres e coisas para homens? Ainda bem que eu não sou tacanho de espírito, senão seria a pessoa mais infeliz do mundo. Portanto, não é? A beleza não deve ser só apreciada pelas mulheres, Coitados dos homens que porventura não apreciam o que é belo. É verdade. Então são uma tristeza constrangedora, não é? Apreciam com certeza. Seja bem-vinda, Graziela Meister. Obrigada. O Rafael realmente terminou ali a intervenção dele dizendo que é fantástico passar momentos numa estufa, e quem não tem estufa pode ser numa marquise ou num quarto, em qualquer sítio. Mas elas precisam estar abrigadas realmente dos ventos, não é? Elas são sensíveis, não? Ao contrário, não, pelo contrário. Mas eu sou sincero, eu não ligava nenhuma orquídeas. Sim. E até achava-a irritantemente bela. Portanto, porque é tão perfeita. Aliás, para os chineses, ela é símbolo da perfeição, entre outros símbolos, verdade. Não é? Pode também estar associada à fecundidade, mas, e até à sensualidade ou sexualidade, mas é o símbolo da perfeição. E não sei porque, acho que até foi neste programa que alguém me ofereceu uma orquídea, depois comprei mais uma e fui colocando no alpendre, estão com sol, têm aquele ambiente de estufa. E é maravilhoso ver crescer uma orquídea e depois ver como o odor da orquídea e, sobretudo, os matizes das orquídeas. E realmente a orquídea é uma planta que é de uma variedade incrível. Nós vemos rosas e conseguimos ver as rosas, são diferentes entre si, entre as cores e tudo isso, mas é uma rosa. Agora nós olhamos para uma orquídea, uma é assim, outra é assim, outra é... São diversas, são tão diversas. O Rafael falou em 25 mil. Pelas coisas que eu tenho lido, é entre 30 a 35 mil espécies. Depois, as próprias espécies na natureza vão se cruzando e nos laboratórios muito mais. Portanto, híbridos é uma infinidade. São muitos. E para que elas são espertas, como dizia o Rafael? São espertas. são espertas porque, assim, a orquídea usa da sua beleza, do seu perfume, para atrair o inseto que a vai polinizar. E aí, então, ela é esperta. Nós temos na nossa logotipo uma orquídea que é portuguesa. Nós temos também 68 orquídeas portuguesas. E quando diz nós, está a falar da Associação Portuguesa? Nós portugueses. Nós portugueses temos em Portugal essas orquídeas, em campos, em montanhas. Não, quando diz do logotipo, o logotipo era da Associação. Sim, claro que sim. O logotipo é da nossa associação e aí tem uma orquídea que parece uma mosca. Exatamente. E então a mosca vai realmente procurar ali a fêmea. E, portanto, faz a fecundação ali, a polinização. Em princípio, toda a orquídea tem uma pétala transformada em labelo. O labelo é sempre mais exuberante, tem mais cor e é uma espécie de uma plataforma para o avião, para o inseto pousar e ir lá dentro fazer a polinização. E no seu caso, minha senhora, parece mesmo, não sei se chegou a mudar de casa por causa disso, mas eram tantas as orquídeas que melhor foi criar estufas, mudar de casa. Sim, não, quando eu fiz a casa onde vivo... Fiz com estufas? Já fiz. Portanto, fiz uma estufa no jardim que é considerada uma estufa temperada, porque está virada a norte, apanha mais fresco. E tem um aproveitamento de sótão em que há um tipo de jardim de inverno que eu chamo-lhe estufa quente.
Mas hoje E em a senhora dia... cuida das suas orquídeas? Sim, o meu marido ajuda-me nas orquídeas de jardim, especialmente. Quando eu digo orquídeas de jardim, não há propriamente orquídeas de jardim, porque todas as orquídeas na natureza são de jardim, são de fora, são das florestas virgens. Portanto, são tudo orquídeas. Quando vamos a um horto, dizem, essa é a orquídea de dentro, é a orquídea de fora. As orquídeas são todas de fora, só que nós não temos o clima suficientemente quente para aguentar com as que são de clima quente para estarem lá fora. Mas as orquídeas, de uma modo geral, as de clima quente, adaptam-se mais depressa ao clima frio do que ao contrário. As de clima frio ao clima quente não gostam tanto. E nos nossos jardins, nos nossos quintais, nós podemos ter realmente muitas orquídeas que pensávamos que nós tínhamos, que não podíamos. A nossa associação tem-se empenhado muito em dar workshops e a fazer as nossas exposições, a ensinar às pessoas... Vai haver agora uma exposição. Vai haver agora uma exposição, vai sim, senhora. 5 e 6 de outubro, portanto, no próximo fim de semana, em Guimarães. Uma exposição muito linda no MIT Penha. No MIT Penha. O MIT Penha é um local para eventos, muito interessante, o estilo zen, muito bonito. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente. Eu estou muito curiosa, porque hoje já estão a trabalhar lá e é para amanhã vou verificar as coisas todas e sou muito curiosa de ver aquilo enfeitado com orquídeas, porque é a primeira vez que nós fazemos lá. A associação tem feito muitas exposições mais no Porto, porque temos uma parceria com a Câmara e fazemos exposições internacionais. No próximo 19 e 20 vamos fazer aqui em Lisboa, no Jardim da Ajuda. Mas é a mesma exposição que está agora, ou vai estar agora? São tudo diferentes, não há uma exposição igual, porque as plantas, entretanto, as plantas que eu tenho hoje abertas, amanhã ou depois de amanhã podem estar já passadas e outras abrem, portanto, nunca há uma exposição igual. Portanto, no próximo fim de semana, em Guimarães, não é? O que é que as pessoas vão encontrar nessa exposição? O que é que vão encontrar? Portanto, desta vez é uma exposição essencialmente nacional, embora tenhamos um convidado de honra, portanto, do Peru, que nos vem também fazer uma palestra, porque nas exposições nós temos sempre palestras para que as pessoas que vão à exposição poderem usufruir e saber como é que vão tratar as suas orquídeas em casa. E as pessoas vão aprender coisas acerca das orquídeas, não é? Porque nós temos lá, a maior parte das orquídeas que lá estão, não são orquídeas que no dia-a-dia nós vemos no mercado nacional. Portanto, são orquídeas que os próprios hortos portugueses mandam vir e importam a pensar nos orquidófilos mais interessados e mais evoluídos que vão à exposição fazer a compra desta e daquela espécie que não se encontra no dia-a-dia. E então nós ensinamos como é que há de tratar essas espécies. Pensar, uma das mais famosas orquídeas é a baunilha. A baunilha... Sim, como combustível. Exatamente. Não, estava aqui a pensar, a baunilha vem de uma orquídea. Exatamente, vem de uma orquídea, sim senhor. Não é uma orquídea fácil para ter em Portugal, porque é uma orquídea que exige... Não sabiam? Diga. Exige muito calor, eu tenho-a em casa, portanto não pode estar fora. Para ter flor, ela tem que atingir cerca de 7 a mais metros. Algumas pessoas dizem que também até 20, mas 7 já conseguem ter flor. A flor dá só um dia. Abre e fecha, dá só um dia. A pessoa nota que realmente está ali a flor pelo cheirinho. Não tive a sorte ainda de ver isso, porque em Portugal é difícil pelo seguinte, que ela tem que ter muito sol em cima dela, arejamento e portanto, o calor... E umidade, não? Umidade todas sempre. Todas gostam de umidade, não é? Temos que criar um ambiente úmido para elas. E, portanto, ela trepa, uma trepadeira, e as nossas árvores era o ideal para pôr cá fora, mas chega ao inverno, iria morrer. Não dá. Eu já experimentei com uma, não dá mesmo. Portanto, dentro de casa dá, mas não tem aquela luminosidade tão forte do sol em cima dela. Se nós temos o sol em cima dela, vamos queimar as outras. Portanto, não dá. Temos que pensar nas duas coisas. Não são compatíveis. Não são. Pois, muito bem. Então o convite fica feito para as pessoas que vivam em Guimarães, ou próximo de Guimarães, sábado e domingo no MIT Penha. Muito bem. MIT Penha de Guimarães. Uma exposição de orquídeas e vai aprender muito acerca das orquídeas. Muito obrigada, Graziela. De nada, obrigada.